Suplico-vos, Senhor Jesus Cristo, que a força do vosso amor, mais ardente que o fogo e mais doce que o mel, absorva a minha alma, a fim de que eu morra por amor do vosso amor. Ó vós que vos dignastes morrer por amor do meu amor. Amém. O livro de Santo Afonso Maria de Ligório já começa pedindo e declarando a função de Jesus Cristo, em que diz que ele veio trazer o fogo à terra e o que ele mais deseja, senão que esse fogo se acenda, que é o fogo do amor. Ou seja, ele veio acender o fogo santo do amor nos corações dos homens. Então, através da cruz e do sofrimento que ele teve que padecer na morte, ele patenteou o amor divino para as criaturas, a fim de que nós pudéssemos copiar esse amor que ele sentiu por nós. Então, o amor de Deus veio para nos inflamar, para que nós nos preenchêssemos desse amor e pudéssemos consagrar-se a ele, transformando isso em sinais visíveis, como, por exemplo, deixar os bens terrenos, dedicar a vida inteira a ele, vencer as dificuldades da vida, lutar as batalhas com mais forças, ter uma obediência santa e divina a toda a lei, sem menosprezar qualquer pecado, seja eles mortais, seja eles veniais. Também a busca da verdade, o zelo do evangelho e, em casos extremos, até mesmo a própria vida, que é o santo martírio. Deus suporta grandes contradições dentro de nosso coração para sustentar este amor. Não somente os pecados, mas a hipocrisia, a fadiga, para que a gente não abandonemos o seu caminho. Por isso, Santo Agostinho destacou que Deus deveria colocar em seu coração a dor e o amor, sem separar um do outro. A dor de Cristo torna o homem capaz de suportar todas as dores, por causa dele. E o amor de Cristo faz o homem desprezar todos os amores, todos os desejos, paixões deste mundo, para sustentar-se no único amor verdadeiro de Cristo. Quem mais poderá dizer que padece injustamente, vendo Jesus que foi dilacerado por causa de nossos crimes? Quem mais poderá recusar-se a obedecer sob o pretexto de qualquer incômodo, contemplando Jesus feito obediente até a morte? Quem poderá amar outro objeto além de Jesus, vendo-o morrer entre tantas dores e desprezos, a fim de conquistar o nosso amor? Uma verdade interessante que dizia Padre Baltazar Álvares é que o desconhecimento dos tesouros que possuímos em Jesus é a ruína dos cristãos, sendo por essa razão a paixão de Jesus Cristo sua meditação preferida e a mais usada, focada principalmente em 3 tormentos: a pobreza, o desprezo e as dores. Então, nós precisamos meditar frequentemente a paixão de Cristo. Senão, não teríamos progresso algum, se não tivéssemos impresso em nosso coração Jesus crucificado. São Boaventura diz que quem quer crescer de virtude em virtude, de graça em graça, precisa meditar sempre a paixão de Cristo. Não há exercício mais útil para fazer santa uma alma do que considerar de maneira assídua o sofrimento de Jesus Cristo. Santo Agostinho também afirmava que vale mais uma só lágrima derramada em recordação da paixão de Cristo do que uma peregrinação a Jerusalém e um ano de jejum de pão e água. Deus sofreu tanto em sua paixão, como ousaríamos não pensar apenas nisso? Santo Agostinho diz que a paixão de Cristo constrange. Jesus é amado por poucos, porque poucos são os que meditam as penas. Então, o nosso primeiro ponto de trabalho é falar do trabalho como um antídoto contra o ócio, já que ficar sem fazer nada é um ponto favorável para o demônio, pois a mente vazia é a semente do diabo. Por isso dizia São Bento: ora et labora, reze e trabalhe. Folha de espinheiro branco, violeta, verbena, artemisia, ortiga, alho, arruda. Então, o homem, para se proteger do mal, ele precisa de 2 fatores principais. Uma é a utilidade, pois se o homem não servir a Deus, não for útil para o projeto de Deus, ele acaba por ficar na mão do demônio, já que o demônio é o senhor deste mundo. E o outro sentido é o movimento. O homem precisa estar sempre em movimento. Ser peregrino é estar fazendo algo para não cair no ócio. O trabalho, inicialmente, foi dado para o homem como punição em relação ao pecado original. Mas depois, pela obra de Cristo, ele pode ser usado como uma forma de redenção e purificação. Pois o homem continua a trabalhar e no céu ele vai alcançar a graça de não precisar mais. Por isso, é algo que precisa ser purificado pelo homem que vive aqui. Apesar de que o trabalho pode ser também como uma forma de pedágio para o demônio aqui neste mundo. Outra forma interessante de entender o trabalho é a poupança espiritual, que é um sinal de perseverança naquilo que está sendo feito, e a recompensa, que é o capital acumulado. Então se entra no conceito de mérito sobrenatural e graça cooperante. Ou seja, é uma comunhão entre o estado de graça e o mérito natural junto com o mérito sobrenatural. Nós temos também a associação do trabalho com a participação dos dons, então a relação com a parábola dos talentos. Temos também a questão da volatilidade. O nosso dinheiro físico, a riqueza material, é facilmente perdido, destruído. Já o risco da fé é mínimo, pois as intempéries, as dificuldades fazem a fé aumentar ainda mais. Então, a questão do dinheiro. Pode vir uma crise financeira e todo o meu dinheiro vai se embora. Já a minha fé, quando vier um momento de crise, ela vai se multiplicar e aumentar, que é o caso de Jó.
Deus multiplica os frutos proporcionalmente ao trabalho do homem, sendo assim uma frase precisa, tanto para as coisas da terra quanto para as coisas do Espírito. Se eu trabalho para o Espírito Santo, Deus multiplica esses dons na minha vida e nas pessoas que eu influencio. E também serve para o meu trabalho, pois se eu estou trabalhando, eu estou multiplicando meus bens materiais e frutificando a minha família. O amor é o combustível universal para o homem. O homem que sabe amar pode fazer qualquer coisa que ele quiser. E vale ressaltar que o trabalho não é o fim, ele é um meio de união para com Deus. Então, se você coloca toda a sua esperança, toda a sua fé no trabalho, ele se torna um cansaço, desgaste e aquilo que é o burnout e os problemas espirituais. Então, o trabalho, ele é diversas coisas no mundo espiritual, desde penitência, vocação, proteção, a construção da família, é um sinal da providência divina, é um sinal exorcístico, pois combate o ócio e a tentação através do trabalho, além de ser como algo que purifica. Deus não criou o ser humano para ser escravo do trabalho, do dinheiro, nem escravo dele. Não para ser servo da matéria, mas para que o homem fosse um colaborador da graça de Deus. E, assim, o trabalho se torna uma continuidade do gesto criador de Deus, que teve o trabalho para criar o mundo. Nós somos servos de Deus para cuidar da criação que ele teve, manter a ordem das coisas como um empregado que cuida da casa. E serve muito bem nas parábolas que são contadas em relação a isso. Deus trabalhou durante 6 dias e deixou o 7º dia para descansar. Não porque ele estava cansado, mas porque ele precisava ensinar para o homem que a conversão do trabalho é para o descanso da alma, e não para atormentá-la cada vez mais. Nós temos vários tipos de trabalho. O trabalho manual, que é escrever, carregar peso. Temos o trabalho intelectual, que é parecido com o que eu faço. E também temos o trabalho do coração, porque o nosso coração tem que se esforçar para amar, tem que se esforçar para perdoar, tem que se esforçar para rezar. Geralmente esse trabalho do coração é o trabalho do silêncio, assim como o Espírito Santo age no silêncio. E um exemplo de trabalho é São José, um dos homens mais trabalhadores que já existiu. E o seu trabalho era principalmente no silêncio. Quase ninguém conhece as obras de São José, no seu próprio Cristo. O trabalho serve como um método de ascese, pois a alma que trabalha de maneira justa, de uma forma treinada, exerce a disciplina, a diligência e vive um jejum constante de preguiça e de vaidade. Cada tarefa que é oferecida a Deus ainda serve como forma de purificação. E isso serve de exemplo como uma das principais passagens da pequena via. Aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. Mateus 25, 23. Então, o verdadeiro trabalhador é aquele que vê o Espírito Santo como seu patrão invisível. Por isso que São Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nosso patrão tem que ser o Espírito Santo. Não só por pão, não só por glória, mas por amor. Então, o nosso trabalho, ele se transforma em uma oração contínua, ou o rosário do suor. O trabalho é a cruz cotidiana do cristão. Sempre que oferecido a Deus, transforma o suor em incenso e o fardo em oferenda. Existe, então, um mistério por trás do suor humano. Em Gênesis, diz que o suor do teu rosto farás tu comer o pão. Então, cada gota de suor pode se transformar em oração e um esforço, em uma oferenda para a graça divina. Certo? Então, todo cansaço, todo trabalho oferecido por amor se adentra no mistério da cruz. Igual Nossa Senhora, que se esforçou para cuidar do menino. O suor, assim como as lágrimas, são um líquido que são feitos a partir de água. Quem criou a água foi Deus. Ou seja, ela é uma matéria-prima que serve como fonte de vida, como fonte de tudo aqui na Terra. Logo, se a água for transformada em lágrimas ou em suor, ela foi usada para um bem maior, para um propósito maior. Então aquilo ali tem uma grande capacidade de redenção. São coisas sagradas. Até Cristo suou sangue no Horto das Oliveiras. Então, não podemos julgar pequena a nossa fadiga, mas aproveitar para transformar essas lágrimas em pérolas, transformar o suor em incenso e cada lágrima em uma semente, uma gota deste jardim. Bem-aventurados que suam por amor, porque deles é o reino que floresce a perseverança. Se fosse para eu resumir, eu diria que Deus se une à graça, o estado de graça da alma. E dentro dessa alma ele consegue todos os méritos para o seu propósito, seja aqui neste mundo ou seja para a glória do reino dos céus. E o justo consegue o tesouro da perseverança, que é permanecer no estado de graça, e os méritos disso. A santidade está em continuar mesmo cansado, e não no ato de não se cansar. O grande segredo do mundo criado por Deus para os homens está na reparação, no cuidado de Deus para tentar voltar o mundo para seu estado original de perfeição e livre do pecado, principalmente do pecado original. Mas este caminho é um caminho de graça divina, de participação em Cristo, fazendo o mundo não ser uma prisão ou um lugar terrível de pecado, mas uma oficina divina, diferente do inferno, que lá é uma prisão, lá é um lugar de pecado, um lugar que nunca vai mudar. Aqui este mundo ele é banhado pela graça, pelo poder de transformação do Espírito Santo. Por isso este mundo é uma oficina, e quem se entrega à vontade de Deus e a conhecer a Cristo, retoma o caminho de salvação em Cristo, e com ele sua vida é mudada, seus pensamentos são mudados, tudo muda para o projeto de salvação que Deus tem para cada um de nós, e de santificação. Então, o trabalho é um sinal de perseverança,
E quem reza o rosário do suor não precisa temer se cura, pois a oração ela está gravada na própria carne do homem, que se adequa a ela. E até mesmo o próprio Cristo, que fez seu suor, seu sangue, por amor a nós.